Olá, boa noite. Eu sou Domingos Sarimata, CEO da Domingos Sarimata Contabilidade, Gestão e Formação. E hoje estamos aqui no nosso podcast Sarimata Podcast. E vamos falar do tema que é muito importante para a nossa sociedade: a contabilidade analítica e sua aplicabilidade. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje, então, tenho como convidado o Dr. Antônio Francisco, ele que é formado em Gestão de Empresas. Tem duas licenciaturas: Gestão de Empresas e Contabilidade e Finanças. Membro OCPCA e formador. E docente universitário. Antônio, seja bem-vindo. Obrigado, Domingos Sarimata, é um grande prazer estar consigo e também um grande prazer estar com os telespectadores e poder então abordar temas que vão ser falados hoje. Está bem. Vamos falar da contabilidade analítica e sua aplicabilidade. Tema este que deixa as pessoas aqui com a cabeça meio zonza. Até mesmo os contabilistas, o Antônio sabe. Passamos porque é muito raro ver os contabilistas hoje em dia falarem muito sobre a contabilidade analítica. Por que será, Antônio? Olha, Sarimata, se formos analisar, eu estive aqui a fazer um estudo, não é? Daquilo que foram os resultados do primeiro exame da Ordem dos Contabilistas em 2019. E os resultados são drásticos. Aquele vermelho atrás de vermelho, acredito. Se olhar para a lista de contabilidade, né, para aquilo que é o módulo de contabilidade, normalmente eram tudo vermelho. Ou seja, porque as pessoas realmente não estão interessadas, não é? Pelo menos é o que eu penso, não estão interessadas na contabilidade analítica. Talvez porque não percebam realmente o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado e, acima de tudo, a verdadeira importância. Quando perceberem isso, vão realmente dar mais valor para a contabilidade analítica. Porque a contabilidade analítica, como se diz, só pensar em o que eu fiz e o que deveria fazer, isso é contabilidade analítica. É muito importante. Todos nós aplicamos a contabilidade analítica no dia a dia, só não sabemos o nome. Realmente, de forma empírica, falta a parte científica, não é? Mais realmente aplicáveis, não é? Pois é verdade. Bem, a contabilidade analítica é uma parte muito importante. E por que os contabilistas não olham a contabilidade analítica como a chave para, principalmente a quando do fecho de contas? Por que o contabilista não se agarra a estas duas contabilidades para fazer para que os nossos relatórios no final de todos demos entrada e que cumpra com todos os requisitos a quando do controle interno? Olha, eu penso que uma das preocupações tem a ver com o perfil do próprio contabilista e o perfil do próprio empresário. Porque o contabilista, muitas das vezes, é definido, não é? A sua atuação é definida em função daquilo que é o perfil do empresário. Existem aqueles empresários, por exemplo, que são chamados empresários executor, né? Aqueles que gostam de pôr a mão na massa. E esses que muitas vezes gostam de pôr a mão na massa, eles atuam no seu negócio, mas esquecem a parte fiscal, esquecem da parte financeira. E volta e meia temos a AGT por cima deles a pedir relatórios e eles esperam. Era para fazer relatório, não sabia o que é que eu preciso. Era, tem que pagar imposto? Não. E isso assusta eles. Tanto é que muitas vezes esses empresários executores que entraram para o negócio com o objetivo simplesmente de fazer o que eles gostavam, o que eles amavam, olhando para aquele mundo, para aquela exigência que a AGT, não é, e o Estado tem feito, então muitos acabam por desistir do seu negócio. Então temos esse empresário. Temos outro empresário que chamamos até empresário fiscalista, né? Para ele só está interessado em pagar imposto, infelizmente. O fisco. Quanto é que eu tenho a pagar de imposto? É só isso. E o pior ainda é eles terem já um teto, né? Já definiu um teto, de modo que quando você no final, o contabilista, quando determina o imposto, diz, vai pagar X, esperem muito. Mas é muito baseado em quê? Né? Eles já têm um definido. Esses são mais perigosos, né? São mais Por que perigosos. diz perigosos? Não, eles são mais perigosos porque realmente tentam aquilo que são os princípios do próprio contabilista, né? Porque o contabilista tem um conjunto de princípios e éticas que precisa primar, que precisa valorizar. E que muitas vezes, deparado com situações ou com perfis desses empresários, com esse tipo de empresários, então coloca-se aí a questão, né, dos princípios. E, acredito, é tentador, né? É tentador para alguns.
Tá? Mas é o que estava a dizer, o perfil do empresário normalmente define o tipo tanto de atitude ou o tipo de perfil que o próprio também contabilista vai adotar. Porque se o contabilista, por exemplo, tiver encontrar-se com um perfil do empresário simplesmente dizendo que nem sabe o que é imposto, nem sabe o que é balanço, demonstração de resultado, ele fica meio zen, né? Eu vou fazer só por fazer, preciso dar aqui muitos toques, né? O resto ele também não vai entender nada. Mas tivemos um outro empresário, por exemplo, um empresário mais financeiro, um empresário mais leoa, né? Nós chamamos de empresário mais leoa, aquele empresário que está preocupado em estudar a matéria, está preocupado em investir no seu negócio, está preocupado em saber se realmente tem estrutura de custos, tem estrutura de capital para investir em alguma coisa. Então, essa, de certa forma, já começa a exigir um pouco. Exige também que o próprio contabilista seja um contabilista leoa, um contabilista que vai atrás das informações, um contabilista que vai se atualizando para poder dar respostas a esses empresários, ok? Então, se eu estou a falar de perfil de empresário, se eu estou a falar de perfil de contabilista, então eu disse que o perfil do empresário muitas vezes dita o perfil do contabilista. Se o empresário quer relatórios mais pormenorizados, quer relatórios mais detalhados, quer informações mais específicas, ali vamos ter que elaborar relatórios que também trazem essas informações. Senão, se nós encontrar só aqueles empresários que não sabem o que querem, um relatório técnico é suficiente para ele, ele também não vai querer saber de nada. Só para ter uma noção, eu me lembro, não sei, acredito que muitos também, muitos dos contabilistas que já fazem isso, que são poucos os contabilistas que realmente sentam com gestores e vão apresentando as informações, olha, isto aqui, o balanço é isto, o resultado é isso, olha, são poucos. Aquilo está próximo da entrega, submissão do relatório e o empresário, o imposto é esse, assina só aqui, só precisa assinar aqui. E ele não está entendendo nada, para ele só importa que você vai pagar quanto, se vai sair da DC quanto, é o que importa. Muitas vezes, quando o saldo é negativo, eles ficam mais felizes, não é? Então olha, há um vídeo que eu falei, há um vídeo que eu apresentei no meu canal, que falava dos erros da contabilidade, como eles mudaram o mundo. Inclusive, eu estava a analisar vários erros. E a maioria dos erros eram de empresas que queriam ter mais proveito do que custo. Por quê? Porque sabiam que os proveitos atraíam investidores. Mas no nosso país a realidade é diferente. Aqui as empresas querem ter mais custos do que proveito. Então fazem todo o esforço para aumentar os seus custos, reduzir os seus proveitos o máximo para que eles tenham um prejuízo no final do exercício. Então as pessoas querem pagar menos impostos. Mas eu vejo que ultimamente há empresas, mesmo tendo o valor anual superior e a nível de estrutura de custo muito inferior, mas ainda assim o contabilista faz com que a entidade tenha um valor equiparado só para não pagar muito imposto. Esta é uma questão que podemos falar numa próxima, sobre a questão do perfil do contabilista e como o contabilista deve parar de fazer essas situações ou nos pôr nessas situações, porque acaba por manchar a nossa reputação de todos os contabilistas. É uma chamada de atenção, que podemos falar também numa próxima, sobre o perfil. Pararmos de fazer isto. É normal que o contabilista acaba por ser um mediador, e é um mediador, mas precisamos analisar em que contexto nós podemos ser um mediador ativo, a fim de não causar problemas futuros para este próprio empresário. Porque o empresário hoje fica feliz, mas no futuro vai ficar triste, porque o contabilista já nem vai existir aí. Então, como vemos essa situação analítica, Antônio, a paixão para a analítica, porque nós todos na ordem sabemos que eu que mais gosto de contabilidade analítica. Há muitos outros colegas, não estou a tirar o mérito dos outros, mas Antônio. Então, essa paixão pela analítica, quando surgiu? Olha, para ser sincero, eu já estive na pele de muitos, não é? De achar a contabilidade muito analítica, sobretudo, muito difícil. Primeiro porque não é o nosso mundo, não é? E eu tinha realmente aquele conceito, aquela ideia de que a contabilidade analítica só se aplica nas indústrias, só se aplica nas fábricas. Mas quando depois fui submetido ao exame da ordem em 2019,
não é? Eu Foi um realmente choque para comecei todos nós. a tremer, comecei a tremer, porque eu senti que realmente era o módulo mais difícil. Era o modo mais difícil. Eu olhava para todos os modos, eu tinha domínio daquilo, mas quando falava de contabilidade analítica, eu tremia. Eu disse: aqui temos que estudar com mais rigor, temos que estudar com mais força. E acredito, estudei muito, mas foi muito. E parte do que me fez também gostar da contabilidade analítica é poder ajudar os outros. Porque eu tinha volta e meia pessoas a ligar sobre um tema e que mesmo que eu não dominava, eu também não podia deixar de ajudar. Eu me sentia na obrigação de ajudar. Então eu muitas vezes dizia: olha, espera, estou só a conduzir, o próximo instante quando eu chegar vou... Esse é outro. Muitas vezes eu já conheço. Quando eu chegar vou dizer alguma coisa, mas era para eu estudar e ter informações mais sólidas para poder passar. Então foi aí que eu fui depois começando a gostar de contabilidade analítica, mas quando passei a partilhar o conhecimento com outros, ensinando no preparatório, né, ali começou a criar outra paixão por contabilidade analítica. Eu só me via falar de contabilidade financeira, tanto é que o meu canal de contabilidade era só voltado para contabilidade financeira. Mas depois comecei a perceber que realmente existe um déficit tanto nesta área, existe um déficit enorme. Hoje, se olharmos para as redes sociais, todo mundo é contabilista financeiro, todo mundo fala de contabilidade financeira, quase ninguém fala de contabilidade analítica. E quando tem pessoas que falam de contabilidade analítica, o engajamento, os views, portanto, a interação é muito reduzida. Mas porquê também? A falta de interesse. A contabilidade analítica é bonita. Olha, é bonita. Mas eu costumo dizer que contabilidade é bonita. Não só contabilidade financeira, mas contabilidade analítica é bonita. É bonita, sobretudo, quando você pode apresentar ao gestor algumas informações que a contabilidade financeira não pode dar. Por isso é que eu disse que a contabilidade analítica não veio para substituir, veio para complementar a contabilidade financeira. Então, quando você consegue demonstrar ao gestor que realmente eu vou usar uma contabilidade analítica para complementar a informação da contabilidade financeira, é prazeroso, dá uma alegria, uma satisfação e você sente que realmente isso é mais completo. Porque fazer relatório, débito, crédito, tirar balancetes, depois fazer balanço, isso fica meio rotativo. Sim. Né? Mas quando você depois é deparado com o objetivo de criar, fazer aqui análises, né? Tirar, a partir da demonstração financeira, tirar outras informações que realmente interessam, faz toda a diferença. Por quê? Porque acredito, por exemplo, as pessoas hoje, um dos aspectos também que muitas vezes penso que é visível nesse déficit é a ideia, por exemplo, portanto, é aquilo que é as obrigatoriedades. Não é? Se olharmos para aquilo que são as obrigatoriedades quanto à lei, naquilo que é a comparação da contabilidade analítica e a financeira, quanto à lei, ela é obrigatória. Por isso é que temos aí o plano de contas para reger aí, né, ter aí um conjunto de critérios e requisitos que o contabilista deve seguir para a elaboração, né, daquilo que é a demonstração financeira. Mas se olharmos para a contabilidade financeira, ela é facultativa. Tanto é que o PGC diz que é facultativo quando existe uma dificuldade da determinação do próprio custo de produção ou do próprio custo do produto. Então, essa ideia de facultativo, de ser facultativo, é que muitas vezes engana as pessoas. Né? É facultativo, não preciso fazer. E acredite, nós já tivemos anos atrás, um dos documentos que era facultativo era a demonstração de fluxo de caixa, também era facultativo. E como era facultativo, ninguém fazia. Né? Vou só fazer balanço, demonstração de resultado e acabou. Mas quando começaram a obrigar, né? Quando tanto a GT, né, passou a exigir a demonstração de fluxo de caixa, você viu os contabilistas atrás dessa informação a querer aprender. Aprender mais sobre o fluxo de caixa. Exatamente. Então, penso que as pessoas querem, não é, só vão sentir essa necessidade de aprender contabilidade analítica quando sentirem que exige uma obrigatoriedade. Né? Parece que quando alguém tem que impor alguma informação que tem que ser gerada daí. Por exemplo, vamos supor, olha, imagina que a gente está a dizer, por favor, determine como é que foi gerado o custo do produto, por exemplo. Ou queremos que apresente um mapa, não é, de como você determinou o preço da mercadoria. Okay? Aí seria um caos. É de contabilidade financeira, né? Mercadoria. Se eu falar produtos, já é analítica. Mas se eu falar mercadoria, é contabilidade financeira. Por quê? Porque se é contabilidade financeira, é para produto, mercadoria. As pessoas pensam, não, é mercadoria, aquilo é só comprar e vender. Mas não, tem outros impactos.
Tem outros itens que realmente influenciam na determinação do próprio custo. Não é? Quando falamos do PGC, encontramos aí, não é, o critério de reconhecimento e valorimetria da existência, e vimos aí um conjunto de elementos que podem fazer parte do produto ou da mercadoria. Dentre esses elementos vimos o transporte. Transporte. O transporte leva um conjunto de mercadoria para a empresa, mas é um único valor. Agora a pergunta é, qual o critério que você utiliza para imputar o custo do transporte na mercadoria? Imagina que a AGT agora passa a exigir isso. Não, nós queremos, vocês compram a mercadoria, mas queremos saber como é que vocês estão a imputar o custo do transporte na mercadoria. Então tem que exigir um critério de repartição. Ali entra para a contabilidade analítica. Bem, eu acho que, conforme disse inicialmente, só depende de como a gente realmente vai começar a lidar. Espero que 2025 seja um ano bom para nós, os contabilistas também, porque quanto mais exigências tiver a AGT, mais vai obrigar-nos a trabalhar. Pois, embora nós acabamos por apresentar os nossos relatórios focado mais para o fisco, hoje, seja até começar a obrigar-nos certas questões, porque aí a nossa atividade acaba por não voltar muito para a componente do fisco, mas sim comercial. A importância de dividir a contabilidade comercial e contabilidade fisco, que é a fiscalidade, vai ser muito importante e é crucial. Eu estou sempre a dizer que o mais importante é sabermos dividir e podermos então nos organizar. E acredito eu que nós, os contabilistas, vamos começar a nos organizar melhor e a apresentar os relatórios em conformidade. Não é só voltada ao fisco, mas é comercial e a parte do fisco. Ainda assim, eu acho que é importante, a ordem deveria se posicionar quanto a esta questão e fazer a divisão entre a contabilidade e o fisco. Olha, pode sim, é aquilo que eu dissemos. Normalmente, a contabilidade, nós apresentamos informações para um conjunto de utilizadores tomar decisões. Se esses utilizadores realmente não tiverem interesse em algumas informações adicionais, então vamos fazer uma contabilidade simples, básica. Sim. Okay? Então, muitas vezes, o perfil, conforme dissemos, o perfil de quem quer obter essas informações dita muito. O perfil de quem quer obter uma informação dita muito. Se eu tiver, por exemplo, um marido menos exigente na cozinha, obviamente que a mulher vai fazer uma comida simples. Correto. Porém, relativo. Mas se for uma mulher prendada. Se for uma mulher prendada, sim, pode fazer uma coisa, mas há mulheres que dizem assim, não. Há maridos, se calhar, né, não gostam tanto, assim, não olham muito por detalhes da comida, e quando a mulher cozinhar, para ele, tendo uma ou não, faltando um detalhe ou não, ele não se importa, né? A mulher, se calhar, fazendo um retoque aí, ela toda bem feliz, ela faz a comida quando o marido vai olhar, vai amar. Então é isso. Então, em vez de olhar, o contabilista, se não tiver um perfil, se não encontra um empresário com esse perfil exigente, com esse perfil que realmente está por trás das informações, ele não, mesmo até que elaborar um documento, não é, vai achar que quando der para o gestor ou quando der para o empresário, o empresário vai dizer, ok, tá bonito, tá bem. E não tem impacto nenhum, né? Então, às vezes é isso. A forma de elaboração das informações dependerá muito também daquilo que é o perfil do próprio empresário. Agora, falamos sobre a contabilidade analítica versus contabilidade financeira e a importância da contabilidade analítica para os negócios. É muito importante. E, olha, é muito importante. Normalmente estamos a falar de contabilidade analítica, como dissemos, temos que tentar aqui desconstruir a ideia de que contabilidade analítica só para a indústria, só para fábricas ou prestação de serviços. A contabilidade analítica, aliás, até as nem sequer pensam na contabilidade analítica como prestação de serviço. Sim. Mas contabilidade analítica sim, dá também para prestação de serviço. É importante a prestação de serviço. Por quê? Porque é difícil mensurar o custo do produto. Há um vídeo até que eu falei, sobretudo, um vídeo meu, que tem a ver com o know-how. Né? É difícil você determinar quanto você vale. Né? Como é que você diz, olha, você tem que me pagar por hora X mil, ou o meu serviço por hora X mil. Então precisa de olhar para um conjunto de componentes, não é que você precisa determinar.
E esses componentes você vai incorporar aquilo, vai identificar aquilo que são custos diretos, indiretos, né? Todos esses elementos você precisa ter noção. Custo variável, não variável, semi-variável, fixos e tudo. Então você precisa ter noção desses elementos. Mesmo analisar o desvio. Até mesmo analisar, exatamente, até analisar o desvio. Agora, imagina uma empresa comercial. Será que não implementa uma contabilidade analítica? Implementa sim, porque ela pode analisar o desvio. Aliás, uma empresa comercial, por exemplo, que vende mercadoria, ela pode ter várias filiais e ter apenas um único departamento, por exemplo, administrativo e financeiro, que faz os pagamentos. Agora, eu preciso analisar se aquelas filiais, portanto, estão a gerar o retorno que deviam. Quantos empregados eu tenho naquela filial? Quais são as mercadorias que eu realmente vendo? Por quê? Porque o pagamento não é feito pela filial, é feito pela empresa geral. Sim. Então, às vezes, definir como é que os custos que estão alocados, ou seja, quais são os custos que aquela filial tem, muitas vezes é difícil. Então, entra a contabilidade analítica. Exatamente. Tem que ter centros de custos para que nós realmente entendemos para cada sucursal exatamente, ou filial, tem um custo, principalmente com gastos gerais, até a quando do próprio custo da matéria que nós vamos utilizar ou da mercadoria. Exatamente. Faz toda a diferença. Exatamente. Por isso é que aí você começa a identificar custos diretos e custos indiretos. Entramos para a contabilidade analítica. Sim. Custo direto, tem a ver. Se é uma empresa que vende mercadoria, obviamente que o custo direto vai ser o custo da própria mercadoria. Sim. Ok. Agora os outros custos indiretos. Tem salários de funcionários, tem energia, tem água, tem luz. Então tudo isto, mas quem paga é uma, né? Porque normalmente a fatura vem em nome, se calhar, da empresa geral. Então, como é que eu vou repartir esse custo de energia? Eu preciso pensar aqui num critério de repartição. Quantas máquinas, por exemplo, tem naquela filial? Ou quantas lâmpadas ela tem naquela filial? Quantos volts tem em cada lâmpada, por exemplo? Quantos computadores tem? Né? Será que a energia fica o dia todo ligado? Não. Qual é o consumo médio daquele centro? Então, tenho que pensar nisso. Por exemplo, renda. Vende uma vez. Mas como é que eu vou pagar a renda? Vou analisar aqui, se calhar, o metros quadrados, ou metros cúbicos. Aquela loja tem quantos metros? Então tem X. O nosso escritório tem quanto? X. A renda é de quanto? A renda é de 100 mil. Então vamos achar aqui um coeficiente para imputar a renda e determinar realmente se aquele departamento, se aquela filial está a gerar retorno suficiente para manter ela aberta. Sim. Porque nós temos que olhar a contabilidade como isso, né? Para tomar decisões. Se não sei para tomar decisões, tomo decisões em base no quê? Em base nos resultados que eu tenho. Porque eu tenho que determinar se aquela filial é um centro de custos, se é um centro de proveito, se é um centro de investimento, se é um centro de resultado. Okay? Então, se eu determinar que aquilo é um centro de custo, então só vou esperar custos dali. Se for um centro de resultado, tenho que esperar bons resultados. Tá? Então, preciso olhar para isso. A contabilidade analítica vem para esse sentido. Então, já conseguimos ver que eu não estou olhando só a contabilidade analítica na parte industrial, estou olhando ainda para a parte comercial. Sim. Eu tenho filial, como é que eu vou usar a contabilidade analítica? Então, nós contabilistas temos que parar de pensar que a contabilidade analítica só tem que aprender para empresas, para restaurantes, para fábricas e pior, né? Há empresas até, há contabilistas que fazem contabilidade de restaurante e determinam o custo do prato como prestação de serviço. Acredito. É verdade. Então, imagina, se é um custo para ser restaurante, eu tenho que ter uma ideia diferente. Porque ali já se produz comida, já não se vende comida, compra e revenda, já não é mercadoria. Então, tenho que olhar qual é o critério, qual é a contabilidade que eu vou implementar. É uma contabilidade analítica. Fugimos muito, mas a contabilidade analítica é o nosso mundo. E se calhar até tem mais influência do que a contabilidade financeira a nível do mundo, né? Isso é que uma ajuda-nos a tomar decisões. A outra vai fazer um resumo das decisões para poder analisar e fazer análise daquilo que são as demonstrações financeiras. E é interessante quando se fala de ponto de equilíbrio. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio, conforme eu dizia, tem a ver com o elemento ou o momento em que os custos totais, portanto, são satisfeitos pelas receitas totais. Ou seja, é o momento em que o lucro é igual a zero. Okay? Então, a empresa vai determinar o momento em que o lucro é igual a zero. Além de determinar o momento em que o lucro é igual a zero, nós podemos determinar, a partir do ponto de equilíbrio, podemos determinar o ponto de equilíbrio em que, portanto, uma data específica em que nós atingimos o ponto de equilíbrio. Pronto, é apenas estimativa, mas obviamente que mas aquilo pode servir de base para a empresa caminhar, não é? Porque o ponto de equilíbrio, na verdade, ajuda a empresa a caminhar. Qual é a venda que a empresa tem que atingir para que todos os custos fixos sejam satisfeitos? Então, se a empresa conseguir atingir aquelas vendas,
Então quer dizer que daí para frente tudo o que vier só são lucros. Por quê? Porque todos os custos já foram satisfeitos. Tá? Então vem aí o ponto de equilíbrio. Mas um aspecto interessante é, se eu estou a falar do ponto de equilíbrio, também vou mencionar a margem de segurança. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio, se é o ponto em que as receitas são igual as receitas cobrem os custos, é o ponto em que o resultado é igual a zero, então existe uma margem de segurança, não é? A margem de segurança vem dizer assim, margem de segurança você pode olhar na ótica, em duas óticas, podes olhar na ótica do ponto de equilíbrio, olhar na ótica das vendas, né? Eu vou olhar na ótica do ponto de equilíbrio para saber o quanto a empresa está a vender acima do ponto de equilíbrio. Basicamente, esta quase as pessoas não usam muito. Mas agora, em relação à margem de segurança, na ótica das vendas, ali é onde eu vou determinar o quanto a empresa pode baixar, né, sem prejudicar os seus resultados. Okay? Por que eu chamo a atenção à margem de segurança? Porque a margem de segurança vem dizer assim, ok, você tem um ponto de equilíbrio, sim, você quer, se calhar, reduzir as vendas, mas tenha atenção que se você reduzir as vendas, não pode exceder esse limite. Então, é a sua margem de segurança. Então, vamos perceber que depois a margem de segurança, na verdade, que é o ponto em que a empresa não pode exceder, senão vai ter resultado negativo, basicamente a margem de segurança, aquele ponto vai dar no ponto de equilíbrio. Por quê? Porque se a empresa não pode baixar até um certo limite para não ter prejuízo, então quer dizer que ela só pode baixar até um limite. Qual seria o limite? Só pode baixar até o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio é o ponto em que ela tem um resultado igual a zero. Se baixar mais do que isso, ela tem prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio serve como uma métrica. Serve uma como uma régua, não é? Bem, é muito importante falar do ponto de equilíbrio. Esse chama-nos um tema muito importante, o orçamento. Como é que nós olhamos para o orçamento em todas as vertentes da contabilidade analítica? Olha, é interessante os orçamentos, porque, como disse, temos que desconstruir a ideia de contabilidade analítica só é para empresas industriais. Nós, quando tivemos a fazer orçamento, um dos primeiros orçamentos que se elabora é o orçamento das vendas, né? E o orçamento das vendas é você determinar o quanto precisa vender. Sim. E, obviamente, você, ao olhar para as vendas, você está a olhar já o quanto preciso vender. Primeiro, no ponto de equilíbrio, você já tem um limite, porque você já consegue determinar o teu ponto de equilíbrio, quer em tempo, não é? Quer em valor, quer em quantidade. Então, você já determinou isso. De modo que você, ao determinar ou elaborar o orçamento, você já sabe que os meus custos até o mês Y vão ser cobertos pelas vendas X ou Y. Então, isso também influencia na elaboração do orçamento. Okay? Então, quando nós estamos a elaborar o orçamento, nós temos que olhar. Se eu estou a falar da contabilidade analítica, existe um conjunto de orçamentos que são elaborados. Por exemplo, se eu for numa empresa industrial, por exemplo, eu tenho que elaborar o orçamento das quantidades que eu vou vender, que eu tenho que elaborar. E o orçamento das quantidades que eu vou vender determina as quantidades de matéria-prima que eu vou consumir, determina as horas, a mão de obra direta que vão ser consumidas, determina os custos indiretos que vão ser incorporados no produto. Depois disso, tenho que olhar, não só nessa todas as componentes, para elaborar aquilo que é o orçamento de produção, porque o orçamento de produção determina o custo do produto que eu vou vender, não é? Depois, o custo do produto vai determinar, obviamente, naquilo que são o orçamento do resultado analítico. Por quê? Porque existem alguns custos, portanto, de produção, não é? Alguns custos que, de certa forma, afetam o produto, mas que não são incorporados na produção. Estou a falar, por exemplo, do custo de distribuição, custo de transporte, por exemplo, pós-venda, né? Pós-produção. Esses custos não são determinados, não são incorporados no produto. Então, por isso é que existe a demonstração de resultado analítico, né, o resultado analítico previsional, para determinarmos se realmente, se formos a produzir aquele produto, se vamos realmente atingir ou vamos ter o resultado desejado. Porque pode dar-se o caso que, ok, eu tenho sim um bom custo de produção, está a me dar um custo unitário bom, mas quando adiciono os custos de distribuição, por exemplo, ou aqueles custos pós-produção, ele automaticamente me gera um resultado negativo para aquele produto. Então, ali, quando eu estiver a elaborar o produto, eu tenho que saber, tenho que aqui determinar ou criar uma estratégia para poder compensar ou reduzir o custo de distribuição e assim compensar aquilo que são os custos de produção e não ter um resultado analítico para aquele, não ter um resultado negativo para aquele produto. Sim. Ou dar sequência. Mas o objetivo é sempre tomar decisões em prol de corrigir um determinado erro. Além do orçamento, temos orçamentos também de tesouraria, não é? Porque a empresa tem que saber quais são os pagamentos que vão fazer, quando é que vai receber,
não é? Que tipo de impostos vai pagar, quando vai pagar, e vem aí o orçamento de tesouraria. E o orçamento de tesouraria também é importante para você medir aqui a necessidade de fluxo de caixa. Então você tem que pensar, ok, no meu orçamento, se eu for olhar para as minhas vendas, se eu for olhar para os meus custos, então eu até o mês X não vou conseguir cobrir os meus custos. Então preciso de um reforço. E esse reforço vem de onde? Vem, se calhar, do empréstimo. Vem, se calhar, de um... Vamos lá supor aqui, imagina que nas minhas bancos, nas minhas disponibilidades, não tenho nada. Mas eu já fiz aqui todo o acerto, eu não tenho custos para cortar, senão minha empresa não avança. Então, ali você consegue medir, né? Vamos lá, imagina que de janeiro a dezembro eu tenho uma certa data, um certo mês que, olha, aqui vou estar mesmo bloqueado. Então ali eu sento, porque o orçamento vem para isso, é para tomar decisões. Sim. Então você apresenta no gestor, diz para gestores, a partir do mês de junho, por exemplo, eu não tenho receitas suficientes, não tenho disponibilidade para cobrir os meus custos. Preciso de pelo menos um reforço de X mil ou X milhões. Aí os sócios vão sentar, vão decidir se vão, se calhar aqui entrar, reforçar o capital, não é? Ou reforçar aí a disponibilidade por meio de um suprimento, se vão reforçar a disponibilidade por meio de uma prestação suplementar. Isso vai ser decisão da empresa. Pode também dar-se o caso da empresa, portanto, reforçar a disponibilidade por meio de um empréstimo bancário. Então, isso depende muito da empresa. Se a empresa decidir reforçar por meio do empréstimo bancário, entra um outro orçamento, que é o plano de financeiro. Então, tudo isso está interligado. E nota que a contabilidade é muito bonita. E é bonita falar disso para as pessoas, não é? É bonito deixar um pouco aquele lado de evitar, fazer balancetes e olhar para essa componente. Nós temos que nos desafiar. Os orçamentos servem para isso. Porque o orçamento, na verdade, eu costumo dizer que é o desenhar do futuro, né? Sim. Embora o futuro seja para alguns utopia, não é algo inalcançável, mas para as empresas você desenha o futuro. Você já consegue desenhar todos os custos, todos os pagamentos, você consegue elaborar o balancete. Na verdade, você já desenha a empresa toda. Uma Como é que... estrutura do custo, Exatamente. não é? Para facilitar a compreensão e vai ver mês a mês como é que foram o comportamento dos custos da sua organização, ou no caso, se estiver a prestar serviço para uma entidade. Mas nota que, mesmo assim, nós acabamos por não receber, quando é uma prestação de serviço, os nossos os clientes ou os nossos chefes não nos entregam os custos corretamente. Neste caso, fica muito complicado declarar aquilo que realmente é na contabilidade. No caso de depois passado o ano, aparecem documentos, como é que vai sustentar ou vai dar sustentabilidade à informação já passada? Olha, para esse caso, eu podia, por exemplo, pensar aqui na contabilidade, como o objetivo é tomar decisões, não é? Sempre a contabilidade é para tomar decisões, e nada mais do que uma contabilidade analítica para tomar decisões. E nota que dentro daquilo que são as componentes ou rubricas do balanço, rubrica de emissão de resultados, nós podemos incorporar ali o custo de correção. Pronto, é um custo que realmente não foi incorporado nos exercícios anteriores, mas podem sim ser incorporados naquele exercício. Mas por quê? Porque o objetivo é tomar decisões. Eu tenho que tornar a informação mais clara, mais viável possível, mais correta possível. Sim. Não é? Podia fugir, não lançar. Alguns podiam fazer isso, mas o objetivo não é isso. É tomar decisões. Então, para tomar decisões, eu tenho que dizer, olha, você tinha um resultado, mas afinal não era aquele resultado. Por quê? Porque realmente temos que fazer uma certa correção. Alguns erros, realmente, alguns custos que são tão relevantes que afetam o resultado, né, os resultados da própria empresa, outros custos que não são tão relevantes, esses podem ser reconhecidos como custos diretamente e de modo que o impacto não é tão significativo na distribuição de dividendos. Tá? Então, os gestores precisam saber isso. Os gestores precisam saber que não só os gestores, bem como a própria equipe em si, precisa saber que tem que ir atrás das informações. O próprio gestor precisa saber que tem que dar todas as informações. Se deixar de dar informação, aquele custo não é reconhecido naquela demonstração de resultado. Sim. E logo, se não for reconhecido na demonstração de resultado, você vai ter um resultado meio que duvidoso. Meio que duvidoso. Duvidoso. Bem, estamos aqui a falar dessa componente do orçamento. Normalmente os orçamentos, acontecem muitos desvios quando do orçamento, então. Olha, como disse, o orçamento é o desenhar de um plano, é o desenhar de um futuro.
E o orçamento serve como base para as empresas se guiarem, não é? Por quê? Porque se olharmos para aquele filme Alice no País da Maravilha, todos os caminhos, né, Vão dar. vão dar a algum lugar, né? Se a Mas gente não saber para onde quer ir, todos os caminhos servem. É engraçado que toda e qualquer atividade que vamos fazer na vida, este filme acaba por enquadrar-se. Muita gente acorda sem ter um plano e mesmo que vá fazer qualquer coisa não tem um Não plano, tem, não tem um objetivo, faz só por fazer. Precisamos é melhorar a nossa forma de ser e estar. E precisamos ter um plano, uma agenda, precisamos planificar o nosso dia a dia. Mas é engraçado, as pessoas não estão muito focadas no plano. Não, isso acontece normalmente se a empresa não sabe, não tem aquele constituído, não tem estruturado o tripé, né? Não sabe, não tem os seus objetivos, não tem a sua visão, não tem a sua missão, Sim, né? visão. Então, quando a empresa não tem uma visão, ela não sabe para onde quer ir. Porque os objetivos, os orçamentos normalmente são traçados em função dos objetivos da empresa. Sim. Nós queremos ser a melhor a empresa com maior venda de Angola, por exemplo. São objetivos, é visão. Ok, daqui a quantos anos? Daqui a X tempo? Ok. Então, será que eu vou estimar uma venda abaixo do ano anterior? Não, porque meu objetivo é atingir vendas superiores. Sim. Porque é a visão da empresa. Então, se a empresa tem uma visão, sabe para onde quer ir, então, ao elaborar orçamento, isso, de certa forma, tem um impacto, influencia. Então, por isso é importante realmente saber, não é? A empresa tem isso tudo fincado, ter isso tudo bem alinhado, que não pode deixar de existir um plano. Porque o plano, não é, vai definir a empresa, vai, portanto, ajudar a empresa a caminhar em prol daquilo que são os objetivos. Agora, um detalhe também importante é que os orçamentos acabam por servir, né, de base para nós analisar aquilo que é o desempenho dos próprios gestores. Né, para o próprio gestor. Porque os gestores, quando também não sabem para onde quer ir, os funcionários também não sabem para onde quer ir. Qualquer caminho serve. Não é? Chefe, vamos fazer o quê? Produz só, mas produz quanto? Não, produz só, mas produz porque eles não sabem se produzir quanto, ou qual é o impacto, se está chegando no objetivo. Quantos funcionários estão presentes, porque além do desvio da matéria-prima ou da mercadoria também, há o desvio da mão de obra. Essa é uma questão que não se fala muito, então por que não, Antônio? Exatamente, tem que se falar, obviamente. Eu estava a dizer, por exemplo, que o orçamento acaba por ser uma forma de analisar o desempenho do próprio gestor. Por quê? Porque nem sempre o bom gestor é aquele que no final do exercício acaba tendo um resultado positivo, ou seja, acaba por ter um custo menor, não é, daquilo que foi orçamentado. Sim. Nem sempre. Por quê? Porque se você só vai me dizer no final que os custos foram menores, então você deveria... Um bom gestor é aquele que está a seguir, não é? Tem o gráfico sequencial dos meses ou da produção e está a saber exatamente, está a ver os meses com pico. Em janeiro, como é que foi, se baixou, se está a subir e tudo mais. Subiu, se fez uma escala. Tem que dizer isso, porque para dizer ao gestor, olha, nós estamos a ver que houve uma inflação ou deflação, então os preços baixaram um pouco. Então eu penso que em vez de nós, aquele todo o valor que estava alocado para aquela despesa, vamos retirar um pouco e vamos investir, se calhar, algum outro sítio. Esse é o bom gestor. O bom gestor dá para ascender. Obviamente, sim, se eu estou a falar que os custos abaixo, né, os custos foram abaixo do que o orçamentado, para alguns até um desvio favorável, conforme dissemos, mas para outro, se calhar um desvio desfavorável, porque aquele montante, se fosse para investir em outro, podia gerar um retorno diferente, um valor superior. Tem esse desvio. Tem outro desvio que também tem a ver com o próprio resultado. Né? Então, às vezes, a empresa conseguiu sim atingir o objetivo, mas o resultado for inferior. Ali entra a contabilidade analítica, porque não basta só olhar para o desvio como um todo. É preciso analisar item por itens, não é? O que aconteceu, qual é a origem do próprio desvio. Será que o desvio está nas vendas? Será que o desvio está na produção? Não é? Ok, mas espera, nós estimávamos vender a um custo de X. Espera aí, qual era o custo que nós estimávamos ter, o custo de produção? Y. Mas então por que nós não atingimos aquele custo? Não, porque estimamos, porque aqueles custos foram mais baixos, mais altos do que o estimado. Sim. Qual é que esteve na base deste valor, desse aumento? Tenho que pensar. Se calhar a base esteve o quê? Esteve vamos lá supor, se calhar que a matéria-prima que eu estimei é um custo muito abaixo e por causa da inflação, então aquilo acabou por aumentar.
tenho que saber onde é que está a origem do custo. Bem, para podermos entender melhor, António, pode dar um exemplo prático quanto à questão de orçamento, desvio, principalmente para empresas que comercializam produtos em vários pontos de Luanda. Eu queria ver e implementar o desvio lá da mão de obra. E da mão de obra, sim, realmente. Estamos a falar de uma empresa de contabilidade, pronto, uma empresa Não, industrial? com prestação de Comercial. serviço é mais fácil de falar da mão de obra, porque o desvio vai ocorrer sobre a mão de obra. Se no caso houver um desvio, porque não tem matérias, não tem material. Mas falo numa empresa comercial. Ok. Comercializa o produto X. Uhum. E tem vários pontos de vendas na cidade de Luanda. Então, gostaria de dar um exemplo deste, quando ocorre os 3 desvios mais utilizados. Ok, por exemplo, nós podemos ter aí desvio das vendas, podemos ter Sim. desvio dos custos, podemos ter o que chamado desvios totais, não é? Pronto. Então, o desvio da venda, como disse, a contabilidade analítica você tem que ir a fundo, né? Por isso é que ela é mesmo analítica. Se é das vendas, o que esteve na base desse desvio das vendas? Por que a empresa vendeu menos do que o que tinha estimado? Sim. Aí você, quando entrar, se calhar vai perceber que, na verdade, a empresa deixou de vender mais porque os clientes deixaram de aparecer. Por quê? Ou os clientes reduziram. Mas por que os clientes reduziram? Tem que ir atrás. Por que os clientes reduziram? Quando é que os clientes começaram a reduzir? Sim. Olha, os clientes reduziram desde o mês Y. Mas, o mês Y até o mês pico. Então, por que os meus clientes reduziram? Vamos ainda tentar entender. Não, afinal, uma funcionária respondeu mal o cliente. Também isso acontece. Né? Então, você acaba por ver que a origem da redução das suas vendas foi por conta de um tratamento mal dado do funcionário para o cliente. Então, você tem que resolver aquele desvio. Como é que dá formação, se calhar, para o funcionário, não é? Ou trocar ela de área, se calhar, depende de que decisões a empresa pode tomar, mas você, pelo menos, tem que entender o que esteve na base do desvio. Porque não basta só olhar que houve desvio, vendemos menos ou mais, mas tem que entender o que causou aquilo, para poder tomar decisões de corrigir. Sim. Se for nos custos, a mesma coisa, né? Por que vendemos menos? Ou por que tivemos mais custos? Porque às vezes nem sempre a redução, por exemplo, custos baixos ou custos altos, por exemplo, um desvio favorável ou desfavorável. Vamos lá pensar o seguinte, olha, tivemos um custo reduzido com o pessoal. Parece ser bom, mas se calhar um custo reduzido com o funcionário acabou por afetar também o custo, o desvio das vendas. Sim. Mas por que afeta o desvio das vendas? Porque se calhar, se a gente pensasse em contratar um funcionário, naquela altura em que as vendas estavam, né, naquele mês de pico, se calhar aquele funcionário, não é? Podia ser até um funcionário temporal, né, um funcionário ali part-time, mas aquele funcionário podia alavancar as vendas naquele período. Sim. Mas como não se pensou nesse detalhe, acabamos por ter vendas mais baixas e automaticamente isso também, os custos com o pessoal mais reduzidos. É bom o custo com o pessoal, mas afetou o outro. Então, nem sempre o desvio favorável ou desfavorável, né, tem um impacto positivo ou pode ser olhada de forma positiva, não é, quando analisamos outros fatores que estiverem envolvidos. Muito bom. Uma explicação bem feita. Obrigada, António. Então, quando já falamos da análise dos custos, já falamos um pouco sobre o orçamento, desvio. Então, António, há uma questão que fica muito na cabeça. Quando se trata da contabilidade analítica, qual é a importância realmente da precificação de um produto nas 3 vertentes? As indústrias, a comercial e a prestação de serviço. E há uma pergunta. Quem realmente deve precificar? É o comercial ou o contabilista? Olha, vou começar primeiro por dizer, não é, sobre a precificação, sobre o impacto ou da determinação. Se eu estou falando de contabilidade analítica, preciso perceber, não é, se formos a olhar aquilo que é a história da contabilidade analítica no início, pensava-se da contabilidade analítica como, portanto, o objetivo era simplesmente controlar os custos, não é, e determinação do próprio custo do produto. Sim. Mas quando depois começamos a expandir um pouco aquilo que é o conceito de contabilidade analítica, começamos a entender que contabilidade analítica, portanto, ela estuda custos, proveitos e resultados.
Então, se olhamos para a sequência custo, proveitos e resultado, é que tem uma sequência lógica. É que se você não souber determinar bem o custo do produto, você vai ter um preço de venda mal determinado, mal Sim. calculado, e automaticamente vai ter um resultado também errado. Errado. Então, tudo parte daqui, parte do custo. Como determinar o custo desse produto. Por isso é que nós, em contabilidade analítica, temos um conjunto de métodos, não é? Um conjunto de sistemas, não é? Que nós utilizamos para determinar o custo, que auxiliam na determinação do custo. Por exemplo, se eu estiver, por exemplo, diante do método custeio variável, a determinação do custo do produto é diferente. O método custeio total é diferente. O custeio racional também, a determinação é diferente. Quando estou diante de perdas, por exemplo, normais ou produtos defeituosos, a determinação também é diferente. Quando estou diante de produção conjunta e tenho aí produtos, subprodutos, resíduos, a determinação do custo também é diferente. Então é preciso saber todos esses componentes, porque eu sei que é muito importante ter esse conhecimento. Porque se eu não saber determinar o custo daquele produto ou o custo daquela mercadoria, então vou ter impacto nas minhas vendas, vou ter impacto nos meus resultados. Então é importante isso, né? Essa sequência lógica. Primeiro, determinar o custo do produto. Porque o custo do produto você tem, não é uma visão geral, porque na verdade a empresa tem que depender das, né? Óbvio, tem que depender exclusivamente, não exclusivamente, mas pronto, mas necessariamente tem que depender daquilo que é a atividade principal. Sim. E a atividade principal, no caso, é venda de mercadoria. Então, se é venda de mercadoria ou venda de produtos acabados, então quer dizer que as minhas vendas, a minha margem de vendas tem que ser suficiente para cobrir os outros custos. Então, se eu não souber, imagina que você não sabe determinar o custo do produto, que de certa forma tem um impacto no preço de venda, você não sabe determinar o custo do produto, você não tem noção que, na verdade, os custos indiretos devem ser incorporados no produto, mas também não pode ser incorporado na totalidade, porque precisa determinar o que é realmente um custo indireto industrial, incorporar no produto, e você deixa de incorporar o custo do produto, e simplesmente coloca o custo diretos no produto. Obviamente que você vai determinar a margem das vendas sobre aquele custo reduzido. Quando determinar a margem da venda sobre o custo reduzido, você automaticamente vai ter um preço errado e não vai conseguir satisfazer aquilo que são os custos da própria empresa. Então, na questão das empresas de prestação de serviço, como devo precificar? Nas empresas de prestação de serviço, ali é onde está realmente o calcanhar de Aquiles, né? É muito importante também esse detalhe, porque normalmente as empresas de prestação de serviço trabalham com mão de obra direta. Alguns, obviamente, que também utilizam materiais, não é? Que de certa forma também acaba por fazer parte do processo, mas o foco normalmente das empresas de prestação de serviço são os materiais ou são as mãos de obra direta. Né? Usam muito mais mão de obra direta do que materiais. Né? Sim. Então, para determinar o preço de venda, tenho que ter atenção a isso. Se eu tenho, vamos lá supor, por exemplo, olha, a DS Sarimata, no podcast Sarimata, convida os funcionários da minha empresa para vir fazer limpeza. Qual é o preço que eu vou cobrar? Eu tenho que ter atenção a isso. Ok, vou cobrar. Imagina, quantos funcionários a Sarimata vai precisar? Olha, para o podcast, normalmente ela precisa ali de 2 funcionários. Quantas horas eles vão estar ali, tanto no podcast? Não, eles vão estar aí, se calhar, 3 horas, 2 horas. Então, tenho que saber determinar quanto é que eu pago os meus funcionários, não é? Quanto é que eu pago? Quais são os custos que vão estar envolvidos? Vou precisar de deslocação? Não. Eles vão ter que sair de um sítio para o outro? Tem algum material inerente ou associado? Não tem. Então, todos esses itens vão ajudar, vão auxiliar na determinação do preço. Okay? Eu não posso meio só dizer, olha, X, e depois não conseguir cobrir o tempo que eles estiveram ali a trabalhar. Okay? Então, tudo isso, de certa forma, tem impacto. E eu noto que a contabilidade é muito bonita quando se trata nisso, né? Então, nós podemos determinar ali a mão de obra direta, a mão de obra indireta, por conta mesmo disso. Criar aqui um critério de repartição. E aqui já fiz referência, né? Se eu estou a dizer, por exemplo, que os meus funcionários vão trabalhar num podcast Sarimata, obviamente eles não vão ficar o tempo todo. Vão trabalhar em outros lugares. Então, tenho que saber tenho que aqui determinar um critério de repartição, não é? Do tempo de hora que eles estiveram ali, o tempo que eles dedicaram, e assim conseguir determinar um preço. Também. Muito bem, Antônio. Então, quando ficamos nesse ponto, ou na componente da contabilidade analítica, quais são os documentos mais importantes a quando de verificação das contas para a tomada de decisões?
Olha, quando se fala de documentos, normalmente a contabilidade, existe uma diferença entre a contabilidade financeira e analítica. A contabilidade financeira normalmente trabalha com documentos externos e para os externos. Já a contabilidade analítica trabalha com documentos externos e internos, mas normalmente nós dizemos aqui que é mais internos, Sim. né, para os internos. Okay? Mas quando é que a empresa ou quando é que a contabilidade analítica usa documentos externos? Quando está a falar de fatura, por exemplo. Se eu vou faturar, se eu vou registrar aqui uma fatura de compra de material, por exemplo, compra de mercadoria ou aquisição de custos, aquisição de bens e serviços, então são documentos externos. Então, se forem documentos externos, a contabilidade analítica precisa de criar um documento interno para auxiliar, não é, naquilo que é a determinação do ou na tomada de decisão. Por quê? Porque a contabilidade financeira, por exemplo, ela diz assim, olha, custo com pessoal X, genérico. A contabilidade analítica diz assim, custo com pessoal X mais pessoal de produção X, Repartição dos exatamente. custos. Pessoal de direção X, pessoal de escritório Y, faz aqui uma repartição do custo. Isso auxilia na tomada de decisão. Porque olhar para o custo e dizer Y, pá, não consigo tomar decisões. Mas quando eu digo assim, pessoal, tenho quantos na obra X, tenho quantos no escritório Y. Pá, mas tenho tantos no escritório porque quantos tesoureiros eu tenho? 2, 3. Mas para que ter tantos escritórios? Isso já ajuda na tomada de decisão. Então, aqui, a contabilidade analítica vem no sentido de ajudar a repartir o custo, a criar aqui um critério, portanto, centro do custo, né? Repartir os custos por cento do custo, e assim ajudar o gestor naquilo que é a tomar decisão. Porque apresentar informações de forma genérica não ajuda. Mesmo nas vendas, apresentar informações de forma genérica também não ajuda. Vendemos 100 milhões, mas 100 milhões veio da onde? A contabilidade analítica vem e diz, vendemos 100 milhões, mas o produto mais vendido é o arroz, é a água, é X, até se quisermos torná-la mais bonita, podemos aí colocar algumas percentagens, né? E dizer ali o custo com mais percentagem ou a venda com mais percentagem é X. Isso ajuda realmente a tomar decisões, né? A pessoa está a olhar no mapa, no gráfico e consegue ter uma visão diferente das coisas. Olá, mais uma vez. Estamos na nossa reta final. Antes que termine o nosso podcast de hoje, vamos falar ainda do tema o futuro da contabilidade analítica no digital. Antônio, como é que vê o futuro da contabilidade? Olha, eu posso ver ela com bons olhos, mas isso vai depender também da entrega dos nossos profissionais. Mas se queremos realmente atingir níveis altos, e quando falo níveis altos, estou a falar de uma contabilidade ligada ou combinada com, por exemplo, o Power BI, para apresentações de dashboards, para apresentações dos resultados aos empresários. Não imaginam um contabilista apresentar ao gestor através do Power BI as informações financeiras. Ou ainda estou a olhar, se calhar, para um Big Analytic, porque nós temos que tentar viajar para esse universo. Nós temos que pensar numa contabilidade também, não é, analítica para isso, porque o Big Data Analytic trabalha muito com isso. Trabalha com informações, com análise de dados. E análise de dados também são financeiras. Então, o contabilista tem que começar a pensar e não simplesmente ser o homem do débito e crédito, mas pensar numa contabilidade analítica implementada ao Data Analytics. Ou seja, nós temos que olhar, por exemplo, para grandes empresas, né? Por exemplo, uma Coca-Cola. A Coca-Cola, se dizer que as vendas baixaram, tem que justificar o porquê. E para justificar o porquê, você tem que usar análise de dados, tem que fazer uma análise de dados. Dizer, olha, Coca-Cola só baixou porque o Cristiano Ronaldo bebeu água em vez de Coca-Cola. Quantos? Mas bebeu água em vez de Coca-Cola, perdemos quanto? Olha, só por conta disso, olha, fazendo uma análise daquilo que é a vida do Cristiano Ronaldo, daquilo que são os adeptos do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo está com aproximadamente X milhões portanto, de adeptos. Esses milhões de adeptos, só vendo o Cristiano Ronaldo trocar Coca-Cola com água, já fez com que eles deixassem de comprar a Coca-Cola em X de tempo.
É essa análise de dados que nós temos que começar a ver. Então nós temos que viajar nem só para a análise de dados, temos que olhar também para aquilo que são as inteligências artificiais, fazer bom uso. A inteligência artificial não é um inimigo. Nós temos que olhar ela como um aliado. Okay? Temos que procurar explorar o máximo possível. Obviamente que ela não está aí para substituir o homem, como dissemos, que a contabilidade analítica ela sim dá informações para tomar decisões, mas alguns detalhes são feitos de forma manual. Alguns detalhes o homem precisa pensar, algumas informações precisam ser colocadas de forma manual. Então, para esse efeito, podemos aproveitar a inteligência artificial como uma ferramenta para auxiliar aquilo que é o gestor, para auxiliar o contabilista, sobretudo, na preparação de algumas informações que auxiliam a tomar decisões. Não vamos olhar a contabilidade analítica como portanto, aqui vamos falar um concorrente da nossa profissão. Não, mas vamos olhá-la como um aliado. Agora, um detalhe também importante é que nós precisamos sim automatizar os processos. Né? Temos que automatizar os processos. Por quê? Porque a contabilidade analítica é tão dinâmica, ela é tão dinâmica que muitas vezes fazer as coisas manuais leva tempo. Então precisamos automatizar os processos, ok? Você não vai processar, se calhar, um salário, vamos lá processar. Nós contabilistas normalmente trabalhamos com várias empresas e normalmente temos que olhar, analisar os processamentos de salário daquelas empresas. Mas para analisar o processamento daquelas empresas, nós temos que olhar um a um, olhar trabalho. Então vamos automatizar, né? Então vamos usar, se calhar, o Excel para automatizar algumas informações. Vamos, se calhar, usar aqui RP, uns sistemas, uns softwares que possam auxiliar aqui na automatização dos processos, porque o nosso objetivo é tornar a contabilidade mais rápida. Não vamos ficar presos no tempo, vamos caminhar. O futuro é previsível, o futuro está ali para frente e nós não podemos ficar para trás. Eu costumo dizer, nós estamos na época do contabilista leoa. E contabilista leoa não espera a informação chegar, ela vai atrás. Contabilista leoa vai atrás de desafios. Então, se queremos estar atrás de desafios, se queremos realmente sermos grandes naquilo na nossa profissão, se queremos estar preparados para aquilo que são as exigências do mercado e para as possíveis exigências do mercado, nós temos que olhar para o futuro e olhar para aquilo que vão ser as tendências do futuro. E as tendências do futuro normalmente são estas, né? Big Analytics, são as tendências também que são as AI, não é? As inteligências artificiais, bem como também a automatização do processo. Temos que prestar atenção nisso e acompanhar a dinâmica, não ficar para trás. Muito obrigada, Antônio. Bem, falamos aqui hoje da contabilidade analítica e sua aplicabilidade. Falamos de diversos pontos, como orçamento, análise de desvio, falamos sobre o orçamento, produto, ponto de equilíbrio e falamos de muito tema. Muito obrigada. E hoje, Antônio, tem o seu minuto, por favor. Fale para nós quem é o Antônio, como localizar o Antônio, suas redes sociais, número de telefone, se estiver aí disponível, pode passar, por favor. Olha, obrigado, Sarimata. Antes de mais, quero agradecer. Olha, vi no podcast da Sarimata, não é? E ela ofereceu-me esse copo, tá? E estou muito feliz de ter meu nome. É a primeira vez que eu vejo o meu nome escrito num copo, tá? Muito obrigado mesmo pelo convite, acima de tudo. Antônio Francisco é um jovem, não é? Fácil de lidar, fácil de contactar. Eu costumo dizer que o meu lema é partilhar conhecimento é partilhar vida. Então vocês podem encontrar-me nas redes sociais, Antônio B. Francisco. Podem também procurar-me no meu canal Contabilidade Angolana Online ou Antônio Francisco, ou pesquisar simplesmente no YouTube Antônio Francisco e vão ver aí um rosto único, inconfundível do Antônio. Então, o meu contato telefônico também, caso queiram, não é? E eu estou aberto para vocês, caso tenham alguma dúvida e precisam realmente de apoio e auxílio, meu contato é 921 29 49 23, 921 29 49 23. É um prazer sempre imenso estar aqui e poder partilhar conhecimento, porque acima de tudo sabemos que partilhar conhecimento é partilhar vida. Obrigada. Bem, eu sou Domingas Sarimata e hoje encerramos mais um podcast sobre contabilidade analítica e sua aplicabilidade. Não esqueçam de seguir, seguem a nossa página, partilhem o máximo que puder e deixem sempre as vossas dúvidas para que possamos responder
no momento oportuno. Obrigada, até a próxima. Valeu, Martins. Por favor, ponha só água. Calma aí, Afinal, calma. aqui a fonte seca de vez, já não sai mais hoje. Estou a calcular. Martins, checa só se é outra garrafa.